cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o monte Sinai, o monte sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu para ele numa chama de fogo, no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou, que coisa estranha. Por que será que esse espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou no meio do espinheiro e disse, Moisés, Moisés. Respondeu Moisés, estou aqui, Senhor. Deus disse, pare e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. E Deus continuou, eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto, porque ficou com medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse, eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo, por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito, uma terra grande e boa. É uma terra boa, uma terra rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora venha, olha só o que Deus falou para ele, eu o enviarei ao rei do Egito, para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Moisés perguntou a Deus, quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra todo o povo de Israel? Deus respondeu, eu estarei com você. Quando você tirar do Egito o meu povo, vocês vão me adorar neste monte, e isso será uma prova de que eu o enviei. Porém Moisés disse, quando eu for falar com os israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar, qual o nome dele? Aí o que eu digo? Deus disse, eu sou quem sou, e você dirá o seguinte, eu sou, me enviou até vocês. Vou ler até aqui, depois eu vou continuando, irmãos. A gente conhece Moisés hoje como um grande líder, né? Como alguém que tirou o povo do Egito, que estava sofrendo, mas nem sempre foi assim, irmãos. A gente vai ver aqui hoje que Moisés, ele deu várias desculpas para poder não cumprir aquilo que Deus tinha colocado na vida dele. E a grande maioria, nós que já ouvimos falar da vida de Moisés, a gente, não só de Moisés, né, irmãos, num contexto geral, né? Quando se fala de Jó, quando se fala de Josué, quando se fala do rei Davi, geralmente as ministrações e os estudos bíblicos sempre englobam ali naquela parte ali da vitória, né? De um cara que venceu, de um personagem bíblico ali que foi vitorioso, mas nem sempre é assim. Todos eles, irmãos, passam por tribulações. E é por isso que muitas das vezes nós não conseguimos nos comparar com eles. A gente fala, o rei Davi fez isso, isso e isso, mas irmãos, o que ele passou? Está entendendo? E muitas das vezes é o que a gente passa hoje. Qual foi a primeira desculpa aqui de Moisés? Quem sou eu, Senhor, para falar com o povo do Egito? Para ir lá falar com o rei, que o Senhor quer libertar. Quantas vezes, irmão, nós não fazemos essas perguntas? Fulano, eu estou querendo que você faz isso. Vai ter uma obra na igreja, vai ter uma evangelização. A gente já fala, quem sou eu? Eu não dou conta, eu não consigo. E da mesma forma que foi com Moisés, irmãos, trazendo para os dias de hoje, isso acontece na nossa vida também. E a gente tem que entender isso, que o propósito de Deus, irmão, ele vai ser cumprido. E as desculpas que a gente coloca, ela só vai servir para atrasar aquilo que Deus tem para a nossa vida e para a gente sofrer no meio do caminho. A gente vai acabar sofrendo. Estudando a história de Moisés, vamos perceber que ele nem sempre foi um líder, mas houve os bastidores da sua vida, um momento fora onde ele estava apenas ele e Deus. E foi exatamente, irmão, nesse momento fora que Deus apareceu para Moisés. Porque Deus, ele sabe como chamar a nossa atenção, irmãos. Agora cabe a gente ter esse entendimento, irmão, que Deus, ele vai chamar a nossa atenção de alguma forma. A gente tem que fazer de tudo, irmão, para que seja de uma forma boa, né? Porque o nosso mal é esse, irmão. A gente
tenta fugir do propósito, tenta fugir da disciplina ali do Senhor, do caminho que Ele coloca para a gente andar. E aí quando Deus precisa chamar a nossa atenção é de uma forma que dói, de uma forma que machuca. E aqui Moisés, Deus ele precisou chamar a atenção de Moisés, e ele sabe como ele chama a nossa atenção. Deus ele se apresenta a Moisés, conforme eu li aqui, através de uma sarça. A sarça, irmão, no deserto lá era comum pegar fogo, porque era muito quente e tal, e tinha as folhinhas bem sequinhas, então era comum que ela pegasse fogo. Sai e tá tudo certo, como várias outras. Mas o que Deus fez? Deus fez com que ela não se queimasse, né? Então ele foi lá para o deserto levar as cabras lá do sogro dele, e ela pegando fogo, e voltou, e da mesma forma ela pegando fogo. Foi aí que Deus conseguiu chamar a atenção dele, irmãos. E eu me perguntando, Senhor, como o Senhor está querendo chamar a minha atenção? Então, irmãos, eu comecei a pensar assim, que no nosso dia a dia, se nós não estivermos em espírito de oração, não tivermos essa sensibilidade de jejuar, de orar, vai ser muito difícil a gente ter esse entendimento, irmão. Como será que Deus está querendo chamar a minha atenção? Então a gente tem que começar a analisar isso, irmãos. Onde Deus está querendo chamar a nossa atenção? E quando Ele consegue chamar a nossa atenção, será que a gente está disponível para poder fazer? Será que a gente está disponível no reino para poder servir? Então Deus fez isso, Ele fez com que essa sarça não se apagasse. E quando voltou, Moisés viu que não se apagava, foi lá ver, por curiosidade. Foi aí que Deus falou com ele, irmãos. E eu creio que, pelo menos comigo, foi onde Deus falou comigo, foi lá no meu encontro. Por isso que eu falei do encontro, irmão. Isso aqui foi Moisés tendo seu encontro com Deus, irmãos. Mas lá, irmão, mas lá foi fácil acreditar. Era uma árvore pegando fogo e uma voz falando, era fácil. Mas talvez, irmãos, Deus está usando um irmão para falar com você, Deus está usando alguém na rua, Deus está usando situações, Deus está usando coisas que acontecem no nosso dia a dia ali, mas pela nossa insensibilidade, irmão, de ter esse relacionamento com Deus, nós não entendemos o que Deus quer falar, irmãos. Nós não entendemos como Ele está querendo chamar a nossa atenção. E a gente sabe da nossa missão, a gente sabe por que Deus nos chamou. Deus nos chamou para quê, irmão? Para que a gente ir no mundo todo e pregar o evangelho, fazer a missão, ganhar vidas. E assim, cada um, irmãos, é capaz de fazer, irmãos. Cada um de nós somos capazes disso. Porém, o inimigo coloca medo, o inimigo coloca vergonha. Irmãos, toda vez que eu subo aqui para pregar, é como se fosse a primeira vez. E eu fico com medo e nervoso e tudo. Por quê, irmão? Porque no início, quando eu comecei a ministrar, eu gaguejava e ficava com medo e tudo. E o inimigo, ele tenta nos paralisar dessa forma, irmão. Falar em público, falar para as pessoas, irmãos, ele sabe que isso aí é um ponto fraco de muita gente. Então ele tenta agir dessa forma, ele tenta nos impedir. E assim, graças a Deus que eu tive esse encontro com ele, e eu fui curado disso, irmãos. E o inimigo, eu profetizo sobre a sua vida, irmão. O inimigo não vai mais ter esse poder. Ele não vai mais te parar, não vai impedir você de cumprir o seu propósito. Ele não vai impedir de você estar sensível, irmão, a quando Deus falar com você, você saber discernir do que é o Espírito falando e do que é a sua mente, do que é uma voz qualquer. Deus também age dessa maneira na nossa vida. Quando estamos desapercebidos, preocupados com as coisas dessa terra, e já não estamos mais focando nas coisas dos céus. Ou seja, irmãos, Deus ele vê quando a gente não está mais... muitas das vezes, irmãos, a gente, na nossa caminhada, para quem já está caminhando e tudo, tem gente que está se achegando agora, chega um momento da nossa vida que a gente já está alguma certa idade aí de caminhada, 2, 3, 4, 10, 20, 30 anos de ministério, que a gente acha que já está tudo tão certo ali, já está tudo correndo tão bem, que a gente vai parando de orar. Olha só para você ver, irmão, a gente vai parando de ler a Bíblia, a gente vai parando de orar a Deus, de conversar com Ele, de ter essa intimidade, porque a gente já acha que está tudo certo, irmão. E aí Deus ele tem que agir dessa maneira, Ele tem que chamar a nossa atenção de algum jeito. E muitas das vezes, irmãos, quando você está lá em cima, que você acha que já ouviu de tudo, que já entende muito da Bíblia, que a sua casa quem manda é você, que na sua vida quem manda é você, eu já sou muito inteligente para estar ouvindo conselho de pastor, eu já sou muito inteligente, meu líder, quem é meu líder para vir falar comigo, irmãos, quando a gente está nessa daí, que é onde o diabo vem e fala, agora é minha hora, e dá aquela rasteira.
E aí, irmão, você retrocede de um jeito, irmão, você vai lá atrás e você vai ter que vir refazendo tudo. Tudo porque a gente anda desapercebido, irmão, a gente anda fora da vontade de Deus. E o inimigo, irmãos, é igual eu já ouvi meu pastor pregando aqui, ele fala que o diabo ele não está triste com você na igreja, irmão, ele está feliz. Porque muitas das vezes o seu corpo presente está aqui, mas a sua mente e o seu coração ele não está. Então ele está agindo, irmão, ele está na sua casa enquanto você está aqui. Você está entendendo? E quando a gente não está sensível a isso, a gente vai achando que está tudo bem. Eu já estou na igreja, eu já ministro uma célula, eu leio minha Bíblia, eu faço meu devocional. Como se isso, irmão, a gente tenta colocar na balança, como se isso daí fosse o bastante, fosse o suficiente. E aí Deus ele tem que usar essas situações, irmão, ele tem que ter um encontro conosco. E a gente tem que estar sensível a isso. Como que Deus está falando comigo? Onde Deus está querendo falar comigo? Será que eu estou prestando atenção? Aí às vezes Deus até tenta, irmão, você ora ali e tudo. E aí, quando Deus vai para te responder, você é impaciente, já saiu daquele lugar ali de oração. Você ora ali no seu quarto e quando Deus quer te responder, você já levantou, já está na sala assistindo um jogo. Está entendendo, irmão? E Deus ele tenta, irmão, todas as horas, ele tenta nos falar, ele tenta nos guiar. Mas muitas das vezes a gente está com o coração desalinhado. A gente está fora do posicionamento. Moisés conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora o próprio Deus se apresentou para ele, que foi em Êxodo aí 3, que a gente acabou de ler. E Deus o chama pelo nome, irmão. Ou seja, Deus hoje, ele não te chama, irmão, por aquilo que você era. Ah, mas eu fazia isso. Ah, mas eu era assim. Ah, mas eu não sou capaz disso, porque eu já fiz tantas coisas, irmãos. Deus não quer saber. Deus, se ele quisesse saber disso, irmão, ele não tinha dado Jesus não, para morrer um filho, irmão. Se Deus estivesse preocupado com o que eu e você fez, com o que nós já cometemos, os nossos pecados, Deus jamais ia falar, não, vou dar meu filho em prol de fulano de tal, porque ele merece viver e meu filho não. Será que Deus ia falar assim, irmão? Se ele estivesse ligando, Deus ele se preocupa de agora para frente, por isso que ele te chama pelo nome, ele chamou Moisés pelo nome. Ele falou, Moisés, Moisés, ele não vai te chamar pelo aquilo que os seus amigos lá de fora te chamam. Porque para os seus amigos você nunca muda, né? Ah, mas fulano não. Esse aí eu conheci aí das noitadas aí, esse aí não tem como estar na igreja não. Então, irmãos, a gente tem que selecionar com quem a gente anda, irmão, com quem a gente conversa, com quem a gente dá ouvidos. E absorver, irmão, somente aquilo que nos aproxima de Deus. Porque para afastar de Deus, irmão, você pisar o pé ali fora ali já tem muito, irmão. Já tem muito. Deus não te chama pelo teu pecado, olha só que interessante, irmão, mas Ele te chama por aquilo que Ele sabe que você vai ser no futuro nas mãos dEle. Deus não te chama pela maneira que o mundo te olha, que o mundo olha para a sua vida, dizendo que você não tem mais jeito. Ele te chama hoje para viver essa transformação, irmão. Deus disse para Moisés o quê? Eu sou o seu pai. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. O que é que Deus estava querendo mostrar aqui para Moisés, irmãos? Eu sou o seu pai, ou seja, você, irmãos, que se acha órfão, né, espiritual, orfandade, espírito de orfandade e tudo, Deus está aqui para te dizer, irmão, que Ele é o teu pai. Então, independente, irmão, do que você foi chamado para fazer, Deus vai estar contigo, irmão. Independente. Agora, por que eu falei que nós temos que ter a sensibilidade, irmão? Porque tem muitas coisas, irmãos, muitas coisas que nós vamos fazer que não foi Deus que chamou. Aí é que está o problema, irmão. Por que a gente tem que ter essa sensibilidade? Porque na grande maioria das vezes, irmãos, a gente está fazendo algo que Deus não pediu, que Deus não chamou, que Deus não ordenou, e aí a gente quebra a cara, irmão. A gente tenta e quebra a cara e ainda questiona, mas Senhor, e Deus, eu imagino Deus lá no trono dele lá falando, meu amigo, não tem nada a ver com essa situação aí não, moço. É tu que está indo, eu te mandei isso aí por aqui, você está tentando ir por aí, irmão, porque você viu que por ali, na sua mente seria mais fácil. Por ali era a porta larga, né? E Deus está aqui na portinha estreita, vem por aqui, e a gente questiona, irmão. Então Deus ele se apresenta como pai. E Moisés fez o quê, irmão? Moisés teve medo. Por quê? Porque ele não tinha experimentado nada com Deus. Moisés ele teve medo porque ele não tinha vivido uma experiência com Deus. Moisés ele só conhecia Deus de ouvir falar. Moisés só conhecia Deus, irmãos, de ouvir falar. Por quê? Porque quando ele era mais novo, o que é que Moisés conhecia a respeito de Deus? Ele ainda não tinha tido essa experiência da sarça com Deus. Então ele conhecia o quê?
Teve uma época, Moisés, que o faraó ordenou ir para matar os primogênitos aí, sua mãe pegou tu numa cestinha, colocou você num rio aí, e Deus fez você chegar lá até o palácio, você foi criado como príncipe e tal. O que Moisés conhecia de Deus era isso aí, irmão. Mas Moisés, irmão, ele não tinha esse conhecimento de Deus, nunca tinha vivido uma experiência com Deus. Quantos de vocês aqui hoje, irmão, já tiveram uma experiência com Deus? Mas só que de ouvir falar, a gente ouve, irmão, até um cachorro lá, né, falando lá na rua lá, fala de Deus, irmão. Até o diabo, né? Até o diabo conhece Bíblia de cabo a rabo, fala de Deus, fala no nome de Deus. Você tira por religiões, né, irmãos? Quando eu ouvi assim, a primeira vez um macumbeiro assim, que eu sabia que era macumbeiro falando de Deus, quando tinha esse entendimento, eu fiquei doidinho. Falei, uai, mas o cara é macumbeiro e falando se Deus quiser, em nome de Jesus e tal, mas eu não conseguia conciliar nada, irmãos. Porque eu entendi o quê? Que só quem conhecia Deus era crente, irmão. Pensava assim, não, e Deus só está na... irmãos, quando a gente não tem esse entendimento, a gente pensa o quê? Que Deus só está na igreja. E só na igreja de crente, na igreja evangélica, a gente não tem esse entendimento. Então, Deus falando com Moisés que ele estaria com ele, irmãos, que ele era o pai dele. Então, Deus, quis, quando eu estava orando e lendo isso aqui de novo, eu falei, Deus, o que o Senhor quer comigo, né? Será que quando o Senhor chamou Moisés, nessa época aí, ele estava disponível? Porque ele inventou várias desculpas, né, irmãos? A gente vai ver aqui que não foi só essa desculpa de quem eu sou, para poder falar. Ele inventou várias desculpas. Eu pensei, qual será que é as desculpas que eu estou dando para Deus, irmãos? Para me cumprir o ID. E hoje, irmão, a gente vai fazer uma lista dessas desculpas aí, irmãos, para a gente poder apresentar aqui no altar e acabar com isso. A gente vai transformar, irmão, em nome de Jesus, a gente vai transformar essas desculpas em estratégia, irmãos. Ah, vai ter evangelismo. Ah, mas se fosse tal horário eu ia. Vai ter culto, irmão. Ixi, mas se não tiver chovendo, eu sempre tenho esse mais, irmãos. Eu comecei a ver e falar, rapaz, a gente inventa tanta desculpa e Deus tenta tanto nos trazer para perto dele, irmãos. E a gente tem tantas desculpas na ponta da língua, irmão. É Deus falando e nós já pronto para dar aquela desculpa. E eu falei, eu tenho que parar com isso. Eu falo irmão, porque eu também, não é porque eu estou aqui ministrando, não. Eu falei, eu tenho que parar de dar desculpa. Eu tenho que entender que aquilo que o Senhor tem para a minha vida, eu tenho que cumprir. Porque, irmãos, a gente só veio aqui para isso, irmão. Nosso propósito na terra é isso, é cumprir o evangelho do Senhor, é cumprir aquilo que Ele tem para a nossa vida. Tudo aquilo que a gente tenta fazer, que a gente faz fora disso aí, irmãos, só vai nos levar para um abismo que a gente não vai mais conseguir sair. Hoje, muitos também só conhecem Deus de ouvir falar. Mas Deus deseja, olha só, irmão, que viemos experimentar um mover sobrenatural de intimidade com Ele. Muitas das vezes passamos por situações da nossa vida, provações, tribulações, desertos, decepções, mas isso, irmão, não pode vir para nos paralisar, irmãos. Isso aí, irmãos, tem uma notícia aqui que eu posso te dar que não é muito boa, é isso aí, irmãos. Isso aí a gente nunca vai se livrar. Mas a gente vai saber como vencer todo dia isso aí, irmãos. Porque tribulação, irmãos, não vai chegar um momento da sua vida que... Tipo assim, eu tinha esse pensamento, eu não sei vocês, mas eu tinha muito esse pensamento. Eu falava, eu acho que chega uma hora na vida do crente, que de tanto ele ir para a igreja, de tanto ele ler a Bíblia, que eu pensava assim, irmão, o pensamento do cara, né? Eu pensava que vai chegar um momento que de tanto ele fazer isso aí, Deus vai olhar e falar assim, chega, agora é só vitória. Agora é só vitória, irmão. Eu tinha esse pensamento, irmãos, que ia chegar um momento que, se você cumprisse ali o protocolo, né? Eu achava que tinha um protocolo, irmão. Ir para a igreja, ler a Bíblia, não matar, não roubar, né? Que a gente já tinha uma meta para cumprir. Porque o pecado maior que a gente conhece é esse, né? Nunca matei ninguém, nunca roubei, nunca fumei, não uso droga, a gente só julga esses pecados aí, né? Eu falava, então vai chegar uma época que se o cara estiver dentro desses protocolos aí, vai chegar uma época que Deus vai falar assim, não, irmão, agora, de agora para frente, agora é só vitória. Carro importado, casa, viagem, olha só, irmão, o pensamento. Mas, irmãos, a gente vai ter batalha, irmão, a gente vai ter decepções, a gente vai se decepcionar com pessoas, a gente vai se decepcionar, irmãos, na nossa vida de um tanto, que é igual eu pego muitas coisas que o pastor ministra aqui, irmão, não espera nada de mim. Eu já vi o pastor falando aqui que comigo você vai se decepcionar. Mas deposita, irmão, na sua confiança no Senhor. E esse é nosso erro, irmão, depositar nas pessoas. A gente deposita nas pessoas e
E a gente acaba que a gente fica igual Moisés, né? Conhecendo Deus só de histórias e tudo, até chegar aos dias 21, 22 e 23 que você vai ter sua experiência com Deus, irmãos. Qual foi a primeira desculpa de Moisés, irmãos? Êxodo 3:11. Quem sou eu? Foi a primeira coisa que Moisés falou para o Senhor. Sabemos que eu e você não somos nada diante de Deus, mas isso não deve ser uma desculpa para que nós não venhamos cumprir a missão que Deus quer que nós façamos. Deus, olha só aqui, irmãos, Deus ama trabalhar com os improváveis. Pronto, irmão. Pronto. Quando eu li isso aqui, eu falei, graças a Deus, irmãos. Eu tenho uma chance. Porque, irmãos, Deus, Ele ama trabalhar com os improváveis. Fosse para Deus escolher os melhores, irmãos, você via aí só expert aí, né, fazendo a obra do Senhor. Você não via quem não tem conhecimento, você não via que dá mesmo. E isso a gente se julga o tempo todo, irmão. Eu não dou conta, eu não consigo. Quem sou eu? A primeira desculpa de Moisés foi essa, irmãos. Olha só. João 15:16. O que Jesus vai falar lá? Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, eu vos concederei. Ou seja, irmãos, aqui é Deus falando, irmão, não foi você que me escolheu, foi eu que te escolhi, irmão, foi Deus que te escolheu. A gente tem que ter esse entendimento, irmão, de parar de achar que as coisas acontecem por mérito nosso. Tipo assim, se o pastor me pediu ali para ministrar é porque eu já estava lendo bem a Bíblia, ele viu ali que eu estava... Não é assim que funciona, irmão. E tal, mas se o pastor me escolheu para mim trabalhar no encontro ali, é porque eu já estou expert ali, e se não for eu, não é mais ninguém não, irmãos. Coisas de Deus, quem escolhe é Deus, irmãos. Não foi o pastor e a pastora que consagrou eles, que escolheram eles para ser pastores. Foi Deus quem escolheu. Então a gente tem que ter esse entendimento. Aquilo, irmãos, que vem da parte de Deus, que é vindo mesmo de Deus, que a gente tem que ter essa sensibilidade para saber se vem ou não. Irmão, se for da parte dele, você pode ter certeza, irmão, que vai fluir, que vai acontecer. E as nossas desculpas, irmãos, só faz com que nós caminhamos lentamente. Só faz com que nós andamos cada vez mais para trás. Deus querendo que nós avancemos e nós mais Senhor, e só retrocedendo, irmãos. Foi Deus que escolheu você. Mesmo que você não se sinta capacitado, mesmo que você não tenha grande conhecimento bíblico, Ele escolheu você, irmãos. Deus escolheu Moisés, olha só, e o nomeou para libertar o povo do Egito. Da mesma maneira, Deus me escolheu, irmão, Deus escolheu você para uma missão. Então a gente tem uma missão, irmãos. A gente é do exército do Senhor, a gente tem uma missão e a gente tem que ter esse entendimento, irmãos. E como que você faz para poder ir para uma missão? Como ali que um exército, irmãos, vai para uma missão, vai ter uma guerra. Como você acha que eles vão para a missão? Você acha que eles ficam o ano todo tirando férias? Aí chega em dezembro a hora da missão, vamos lá. Não, irmãos, tem uma preparação, irmãos. Ele se prepara de noite. Quem quer vencer uma guerra, irmão, tem que se preparar. Pega isso aí, irmão. Você nunca vai vencer uma batalha, você nunca vai vencer uma guerra sem se preparar, irmãos. Então, o que Deus quer de nós? Ele já nos escolheu, ele já provou que nos escolheu, mas Ele quer o quê? Que nós venhamos, irmãos, nos capacitar, que nós venhamos, irmãos, conhecer primeiramente a Ele. Se perguntar assim, quem é Deus para você? E você está pronto para falar, irmão, para responder com convicção. Você está entendendo? Então, a gente precisa se preparar, senão a gente vai ser como Moisés era no começo, que só conhecia Deus de ouvir falar. Então a gente precisa ter experiências com Deus, a gente precisa ter vivências com Deus, irmãos. E a gente só consegue isso, irmãos, através disso, através de você entregar mesmo sua vida para Deus, através de um momento de jejum, de oração, de você estar buscando, de você estar se entregando verdadeiramente a Ele. Deus chamou você e te nomeou para uma grande missão, resgatar aqueles que estão perdidos e aprisionados, irmãos. Além de Deus escolher você e te nomear, Ele deseja que você gere frutos e que o seu fruto permaneça. Então não deixe essas desculpas, irmão, de quem eu sou, de eu não consigo, eu não vou romper, eu sou fraco para isso, eu não consigo ler, eu sou ruim para falar. Não deixe que isso te paralise, irmãos. Não deixe que essas coisas que o inimigo coloca na sua mente, na minha mente, que isso não venha nos paralisar, irmãos. Mas aqui, irmãos, vai uma resposta.
Êxodo 3:12, o que Deus respondeu para Moisés? Eu serei contigo. Então, irmãos, é aquilo que eu falei no começo. Independente, irmãos, da desculpa que você tentar dar para Deus, Deus sempre vai ter também, irmãos, uma resposta também na ponta da língua, na ponta do fogo, né? Não sei como é que é ali Deus ali, mas Deus vai ter, irmãos. Então, não importa, irmãos. Eu fui fazer uma lista lá em casa das minhas desculpas lá, eu falei, rapaz, até isso aqui eu já inventei, irmãos, para não fazer, não é possível não. Então, irmãos, a gente inventa cada desculpa, irmãos, que eu vou te contar, só Deus mesmo, viu? Só Deus. E Deus respondeu para Moisés que eu serei contigo. E da mesma maneira que ele falou com Moisés, irmãos, ele falou também com Davi, ele falou com Josué, eu serei contigo. O que Deus estava querendo falar, irmãos, nesse momento? Não se preocupe, que isso aqui é a minha missão. Nessa aqui eu serei contigo. Então não precisa você ficar preocupado, não precisa você ficar escandalizado com aquilo que você vai fazer, irmãos. Que muitas das vezes a gente se acha grande, né, e tal, mas bater numa casa e tal para evangelizar, o que é que vão pensar de mim? E se passar alguém que eu conheço, me vê ali falando com uma Bíblia na mão? Porque a gente tem isso, né, irmão? A gente quando está novo assim na fé, assim, a gente tem vergonha até de falar que é crente. Ai, tu é crente agora e tal, e tu, não, eu tô indo ali para uma igreja ali e tal, estou visitando. 3 anos já na igreja. 3 anos na igreja, e aí tu, não, estou visitando ali com um amigo meu, encheu meu saco, rapaz, estou visitando lá. Irmãos, é cada desculpa que a gente vai dando, irmão, para não cumprir o propósito, que eu acho que Deus vai falando, só eu mesmo na vida desse cara aí, que... Assim ele também está dizendo para você no dia de hoje, eu serei com você nessa grande obra, não tenha medo. O Senhor, olha só, irmão, o Senhor é aquele que falará através de você, por intermédio do Espírito Santo. Então somente diga, Senhor, eis-me aqui e usa-me. Ou seja, irmãos, nós precisamos estar disponível. Essa que é a chave, irmãos. Sempre estar disponível para o reino, irmãos. Ah, mas tem o trabalho, irmão, você não sabe como é que minha vida é uma correria, é tudo, irmãos. Mas se a gente não tiver tempo disponível para o reino, irmãos, a gente nunca vai ter tempo disponível para viver aquilo que Deus tem para a gente. Porque, irmãos, não pense você assim, Deus é amor, mas Deus é justo, irmão. Não adianta a gente querer plantar uva e colher maçã, não. O que você plantar, você vai colher. Então a gente tem que estar disponível, irmão. Se toda vez que Deus precisar de você... não que Deus ele necessite, irmão, se não for comigo não vai acontecer. Não, irmãos, mas todas as vezes que Deus nos dá uma missão e a gente inventar uma desculpa também quando chegar a nossa vez de pedir, não adianta a gente querer que Deus faça, irmãos. Porque muitas das vezes Ele não vai fazer. E muitas das vezes Ele vai ver que você não está no momento certo de viver aquilo. Porque quando Ele mais precisou da gente, quando Ele mais precisou de mim, eu já fui lá com a minha desculpinha e falei, Senhor, não vou conseguir fazer. Isso aí para mim não dá certo, eu não sou capaz. E a segunda desculpa de Moisés foi o quê? Quando me perguntarem, Senhor, qual o nome do Deus que me enviou, o que eu direi? E Deus respondeu só o quê? Vai falar só que o eu sou te enviou. Porque Deus, ele não tem nome, irmão, ele é. Ele é tudo que você precisar, irmão. É uma cura, é Deus. É um emprego, é Deus. É uma restauração de casamento e família, é Deus, irmãos. Deus, ele é o nome para aquilo que você precisa, irmãos. Aquilo que você está passando, aquilo que você está buscando, Deus é o nome para aquilo. Deus é a solução para aquilo. Então, Deus quis dizer para Moisés que eu não tenho nome, eu simplesmente sou. Eu sou aquilo que o povo lá está precisando agora. É aquilo que eles estão clamando e eu escutei. E é por isso que eu estou te selecionando para você ir lá. Olha as 3 fases da vida de Moisés, irmão. Quando eu estava analisando isso aqui, olha só. Até os 40 anos ele viveu no Egito. E ele se achava alguma coisa, né? Porque ele cresceu como neto de Faraó, né? Príncipe lá, então ele se achava alguma coisa. Mas até os 40 anos ele podia se achar naquele momento ali, que ele não tinha conhecimento, né? Ele era apenas um príncipe lá naquela época lá, meu amigo. Cara, príncipe do Egito ali, rapaz, acho que ele não andava nem pisando no chão. Então, até os 40 anos, ele se achava alguma coisa, porque ele tinha tudo lá no palácio. Dos 41 aos 80, ele viveu, olha só, irmãos, olha só isso aqui, ele viveu no deserto. Ele vai para o deserto e descobre que não era nada daquilo que ele pensava. Nem as ovelhas, irmão, que ele cuidava lá no deserto, que a gente leu que era dele, era do sogro.
Então, o que acontece, irmãos? Olha só para você ver. Quando eu li isso aqui falou demais comigo, irmãos. Até os 40 anos, ele era o príncipe lá do Egito, irmãos. Dos 41 até os 80, o cara estava no deserto. Nem as cabras que ele cuidava era dele, irmãos. E Moisés, irmão, ele foi um assassino, né? Ele matou lá um servo lá de Faraó que estava batendo lá num dos dele, né? E isso me fez a pensar assim, para Deus, irmãos, realmente ele não quer saber o que você fez, né? Se ele te escolheu, irmãos, mas não vai pensando assim, irmão, se o cara matou, e eu também vou matar. Não é assim que funciona não, irmãos. Porque Deus, ele vê a intenção do seu coração. Quando a gente comete isso aí, sem ter um entendimento, é uma coisa totalmente diferente. Agora, você conhecendo, irmão, e a consequência vem. Então, quando eu li isso, pensei, cara, até assassino Moisés já foi. Então, e mesmo assim, Deus escolheu ele. Mesmo assim, Deus escolheu eu. Mesmo assim, Deus está escolhendo você. Então, irmãos, independente do que a gente já fez, irmão, né? Não vai fazer, não. Para Deus, irmão, se ele escolheu, está escolhido. É como a Bíblia fala, irmãos, a palavra de Deus é uma só, ela não volta atrás. E olha só, e dos 80 aos 120 anos é que Moisés foi viver o grande propósito de Deus, irmãos. Quantos anos você está, irmão? Então não se preocupa não. O Moisés foi entre os 100 e poucos anos, 120. Tenha paciência. Tenha paciência que vai chegar. O nosso tempo, irmão, nunca é o tempo de Deus. E isso aqui quer dizer o que para nós, irmãos? Que o propósito de Deus, ele vai ser cumprido de qualquer maneira, irmãos. Agora, quem atrasa o processo, irmãos, quem faz com que demore, que prolongue, sou eu e você. Então, Moisés, ele foi viver o propósito dele, irmão, entre os 80 aos 120 anos. Olha só para você ver a longa caminhada que ele teve que passar, que ele teve que caminhar para poder conseguir viver o propósito deles. E o que nós precisamos, irmãos? Deus está dizendo hoje para a gente que eu sou aquilo que você precisa. Ou seja, Deus é aquilo que eu preciso, Deus é o que você precisa, irmãos. Você precisa de uma porta aberta? Deus é a porta aberta. Você precisa de paz? Deus é a verdadeira paz. Você precisa de libertação? Eu sou aquele que tem o poder para te libertar. Então Deus, ele sempre vai agir na nossa necessidade, mano, naquilo que a gente precisa. Deus sempre ele vai estar ali. A gente não pode ter a mente fraca, irmão, porque o diabo ele também é astuto. Da mesma maneira que Deus sabe da nossa necessidade, o diabo também sabe. Então ele vai querer agir naquela necessidade ali. E a gente tem que ser inteligente para poder ter esse conhecimento, irmão, de pensar assim, cara, estou precisando tanto de um carro e tal. E aí o que o diabo vai fazer? Vai colocar as primeiras oportunidades ali para você já ter aquele carro ali e você vai pensar, é Deus. Por quê? Porque a sua necessidade, irmão, falou mais alto. Seja um emprego mesmo, irmão, que pega muito emprego. Irmão, se a pessoa está desempregada, quando surge um emprego para ela, você está entendendo, irmãos? A gente já vai correndo. E passa um mês, irmão, a gente está espraguejando ali onde a gente está. Por quê? Porque não era de Deus, irmão, mas pela nossa necessidade, nosso momento de precisão, a gente achou que era. E como a gente sabe, irmão, se você não tem esse discernimento, busca um direcionamento, irmãos. Busca um direcionamento. A gente necessita desse direcionamento vindo da parte do Senhor. Marca um gabinete com o pastor, irmão. Pede um direcionamento. Porque muitas das vezes algo que é nossa necessidade a gente já quer aceitar de cara. Quantas vezes eu não já fiz isso, irmão? Ixi, inúmeras vezes. Aí vim aqui pro pastor só já com a bomba já explodida. Pastor, aconteceu isso, mas antes de fazer, eu não vim, pastor, será que é? Será que dá certo? Porque pastor é Deus? Não, irmão, mas ele tem um direcionamento vindo de Deus, ele está olhando de fora. É algo que ele... Irmãos, cada gabinete que a gente vai ali, que o pastor dá um direcionamento assim, que a gente olha assim, quem faz aí sabe, que a gente olha assim e fala, rapaz, se não fosse eu ia fazer ao contrário. E achando que está certo, irmão. Isso que é o pior, porque na nossa mente, irmão, o diabo trabalha de uma maneira que ele esquematiza tudinho ali, que você arrudia tudinho ali, e no final você fala assim, não, vai dar certo, essa forma aqui que eu estou fazendo vai dar certo. Aquele jeito lá não vai, irmão, não dá certo. Então, irmãos, a gente precisa disso, a gente precisa buscar, irmãos. E a terceira desculpa de Moisés foi qual, irmão? Não crerão na minha palavra. Moisés, mais uma vez, se antecipa, irmão, com a desculpa dele. Quem sou eu? Jesus vai falar, Deus fala, eu sou contigo. Depois, a outra desculpa dele aqui agora, eles não vão crer. Eles não vão crer no que eu vou falar.
E o que Deus vai falar? E o que Moisés fala? Eles não ouvirão a minha voz. Da mesma forma é hoje, irmãos. Hoje a gente tem muito isso aí. Mas se eu falar de Deus, será que vão acreditar em mim? Será que eu falando, eles vão crer? Ou será que, pelo meu passado, eles vão achar que eu estou brincando, eu tô de fuleiragem, estou falando alguma besteira ali e tudo? E isso é as desculpas, irmãos, que a gente vai colocando para tentar escapar, a gente vai colocando para tentar se desvencilhar daquilo que Deus quer. E Deus ele vai sempre voltando a gente para o eixo, irmãos. Mas a gente insiste em caminhar fora. A gente insiste, irmão, em achar que a nossa certeza é que é a certa, que as nossas escolhas são as corretas, irmãos. A gente insiste nisso, irmão, mesmo se decepcionando, mesmo indo pelo caminho errado, mas a gente acha que, pelo nosso conhecimento, pelo aquilo que a gente já conhece, irmão, as nossas desculpas para Deus uma hora vai valer. Acho que a gente é insistente, né? Não, acho que, rapaz, dessa vez acho que Deus vai crer, não tem como. Estou muito cansado, não dá, hoje realmente não dá. Mas para Deus, irmão, nunca vai dar, nunca vai ter. Depois, qual foi a outra desculpa dele? Eu não sei falar. Né? Eu sou gago, né? Tem gente que fala que é gago, né, irmão? A Bíblia não fala que Moisés era gago, né? Nunca falou, mas ele fala, você vê a pregação de Moisés era gago. Não era, ele tinha dificuldade para falar, irmão. E Deus falou, não esquenta não, quem vai falar sou eu por você. Não, mas eu tenho dificuldade, então cadê Arão? Arão fala bem, né? Vai lá buscar Arão. Ah, irmãos, para Deus não tem essa não, irmão. Aquilo que você se julga incapaz sempre vai ter uma resposta pronta de Deus, irmãos. Não adianta a gente tentar. Então ele falava o quê? Eu não sei falar. E Deus falou com ele prontamente, não busca Arão. Arão vai falar por você. Eu vou falando. Ah, mas não vão crer. Aí o que Deus fala? Pega aí teu cajado, joga no chão. E o cajado, olha só o tanto de desculpa. Não, eu já estava vendo a hora de Deus falar assim, não, Moisés. Pega esse Arão, pega esse cajado aí. Pode descer a ripa na cabeça dele aí, que esse cara aí realmente isso aí não serve para nada não. Acho que ele pensou, irmão, na cabeça dele, pensou assim, não, uma hora Deus vai cansar, né? Eu vou inventar tanta desculpa, que ele vai desistir de mim. Porque não é possível, irmão, é tanta desculpa e eles não vão crer, pega o cajado, joga no chão, e ele jogava, virava uma cobra, agora pega de novo. E mesmo assim eu acho que ele foi falando, não, mas mesmo assim, pega a tua mão aí, tá leprosa, não tá? Agora pega ele de novo, não tá mais e tal. Pega um pouco de água do rio, aí transformou em sangue. Tá vendo aí? Agora joga água lá, virou água de novo. Acho que era só as desculpas e Deus falando. Eu tava para ver a hora de... Acho que Deus, irmão, só Deus mesmo, para ser paciente de jeito. Porque dirão, o Senhor não te apareceu. Ou seja, irmão, muitas das vezes vão duvidar daquilo que a gente fala. O Senhor não está contigo. Por que você está falando isso aí? Um pobre coitado igual você, pecador, e mais do que tudo. Quem disse que Deus está contigo, irmão? Da mesma forma era o medo de Moisés falando, vão dizer que o Senhor não me apareceu. E é como se Moisés estivesse dizendo, eles vão rir de mim, vão zombar de mim, e ainda me chamar de mentiroso. E este é o mesmo sentimento, irmão, que nos afeta. O medo de zombar da nossa fé, de zombar daquilo que a gente crê. E isso vai nos paralisando, irmão. E vai tirando a gente do foco. E vai fazendo a gente entrar em atrito com Deus, irmãos. Mas será que Deus está comigo mesmo? Será que está valendo a pena eu estar naquela célula? Será que vale a pena mesmo eu ir para esse encontro, igual está todo mundo falando que é bom, que é uma mudança de vida? Será, irmãos? Porque é dessa forma que o diabo age, irmãos. Ele vai vendo as suas desculpas, as minhas desculpas, e vai alimentando aquilo ali. Realmente você não consegue mesmo não. Aí vai colocando situações, irmão, para nos provar. Aí coloca uma situação na qual o seu nervosismo te atrapalha e você acha que é uma confirmação. Às vezes Deus te dá a oportunidade de falar para alguém, e você vai lá e às vezes se atrapalha, não fala, fica com medo, e você fala, realmente isso aí não é para mim mesmo não. Realmente eu não dou conta não. E aí o inimigo vai agindo, irmão, e a gente vai se distanciando, a gente vai desanimando. E é o que eu sempre costumo falar, irmãos, ninguém tira a gente da igreja. Que a igreja é física, que tudo aqui é nós mesmos que saímos, irmãos. Mas a gente não sai da igreja, irmãos. A gente sai da presença do Senhor. Porque a gente não adianta, irmão, você pensar, lá em casa também tem Deus. Tem, irmão, Deus está em todo lugar. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Sempre vai estar em todo lugar, irmãos. Mas agora você tem intimidade com Ele, irmão. Vai ter locais que a gente frequenta que eu tenho certeza que você não vai ter.
Tem falas, tem conversas, tem ambientes que você vai estar com pessoas que eu tenho certeza, irmão, absoluto, que Deus não vai estar lá. Ah, mas Deus não ama a todos. Deus ama a todos, irmão, mas as trevas não se misturam com a luz, não. Então a gente não tem que ter, irmão, essa desculpa de que, eu não dou conta, eu não sou capaz. Da mesma forma que Moisés teve várias desculpas, irmãos, Deus tinha várias respostas para ele. Da mesma forma é com a gente. Aquela desculpa que você está pronto para dar, você pode ter certeza que Deus está pronto para responder. E disse-lhe o Senhor Deus a Moisés, quando ele deu essa desculpa, irmãos, quem fez a boca do homem? Ó, e tá vendo, irmão? Falei que Deus ia perder a paciência. Ó, que Deus já não estava mais falando, né? Com aquela santidade toda, né? Eu não sei falar. E Deus falou, quem foi que fez a boca do homem, irmão? Quem foi, Moisés, que fez a boca aí? Não foi eu, irmão? Então você vai falar o que eu quiser que você fale. A boca quem fez sou eu. Diz que já era Deus sem paciência, irmão. Deus já não estava aguentando mais. Oxe, estressado, irmão, estressado. Doido para dar uma cajadada nele. Que eu não sei falar, que eu sou gago. E, meu irmão, a boca. Quem fez não foi eu, fiz a boca que fala, a boca que fala. Como é que você está falando que você não vai falar? Irmãos, vai, olha só Deus falando, em Êxodo 4:12, vai, pois agora eu serei com a tua boca e te ensinareis o que há de falar. Pronto, irmão, se você tem vergonha de falar, tá aí, tá falado aí, ó. Pode deixar que é com Deus, irmãos. Vai, que Deus vai ser a minha e a sua boca, irmãos. E para que uma prova melhor, irmão, eu aqui ministrando, quem me conhece aí? Meu amigo, quem me conhece aí, meu testemunho sabe, irmão, esse negócio de ministrar a célula, que era para 2 pessoas, não, dava até briga lá em casa, moço. A Débora falando, não, tu vai ministrar hoje. Eu falei, eu vou sair da igreja. Se vir pro meu lado, que esse negócio de ministração, acabou. Eu sei ainda falar, você mexer em som. Quiser que eu mexa lá no som lá, mas agora vim com esse negócio de ministrar, irmão, não dou conta não. Eu era estilo Moisés aqui, irmãos. Para cada coisa que alguém vinha falar, eu não, mas isso aí, você sabe como é que é, né? Mas esse mais vai nos travando, irmãos. E talvez, quem sabe, naquela época lá, se eu tivesse começado, já tinha vivido o que Deus tem para mim há tempos, irmãos. Então a gente tem que ter isso, essa consciência, irmãos. Vá, que eu vou falar contigo. E hoje eu quero declarar isso sobre a sua vida, irmãos. Assim como o Senhor falou com Jeremias, assim como o Senhor falou com os profetas, Samuel, com vários outros profetas, irmãos. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida, irmãos. Deus vai falar contigo. Que você esteja com o coração sensível, com a mente sensível, irmãos. Para entender que Deus está falando, para entender aquilo que Ele está te direcionando, irmãos. Eu profetizo isso sobre a sua vida, que você vai sair daqui hoje, irmãos. Que você vai colocar aqui no altar, você vai chegar aqui hoje e vai falar, Senhor, eu não quero mais ser mestre em desculpas. Eu quero ser alguém que gere frutos. Alguém que quando a obra me chamar, eu vou estar pronto. Alguém que quando Deus falar comigo, eu vou ser o primeiro ali a ir fazer. Então eu profetizo isso sobre a sua vida, irmãos. Porque a Bíblia fala, irmãos, que nós seremos conhecidos como nosso fruto, pelo nosso fruto. A árvore ela é conhecida pelo seu fruto, irmãos. E eu penso assim, irmãos, assim como foi com Jó, né? Deus, ele tinha ali as credenciais ali de Jó, né? Assim, irmãos, acho que para Deus abrir as portas ali, as coisas que eu fico pensando, irmãos. Que é como se fosse aquele crachá ali, que você chega na empresa ali, põe e abre a porta ali, né? A tag, né? Como se fosse uma tag, né? A tagzinha ali, você chega ali, põe ali e abre a porta do condomínio ali para você entrar, né? E eu acho que com Deus é desse jeito aí, irmãos, quando Ele vai abrir uma porta na nossa vida. E tal, vou abrir aqui agora uma porta aqui pro Iago aqui. Aí vai pegar a tag do Iago lá para colocar na porta e nessa tag aí, irmão, vai estar lá nossos frutos, irmãos. Será que os nossos frutos vai... Não é Deus que... Deus, ele pode tudo, irmãos. Deus pode abrir uma porta, pode curar, pode fazer tudo, irmãos. Mas eu acho que o que habilita ali nossas credenciais ali é os nossos frutos. E eu acho que Deus está ali e fala, deixa eu abrir essa porta aqui de emprego aqui pro Iago. E aproxima lá a tag dele lá e vamos ver aqui o que ele fez aqui para que essa porta seja aberta. Porque as portas são abertas na nossa vida, irmão. É pelo aquilo que a gente faz, pelo aquilo que a gente é capaz de renunciar, pelo aquilo que a gente é capaz de entregar a Deus. Você está entendendo? Então, acredito que nossa tag aí com Deus lá é o que abre as portas, é isso aí, os frutos. Deixa eu ver aqui se ele tem crédito aqui. Está entendendo? E aí ele aproxima lá e essa porta aqui agora não vamos conseguir abrir, não. A tag tá desabilitada. E aí eu acredito, irmão, que a gente precisa ter esse entendimento, que Deus é um Deus que pode tudo. Então,
cabe a nós, irmãos, se posicionar e estar disponível para servir, estar disponível ali verdadeiramente para se entregar, para poder ter esse entendimento que as nossas desculpas para Deus, irmãos, nunca vai ser aceita. Pode ser a sua melhor desculpa, irmão, para Deus é a pior. Ah, mas essa aqui não tem como, irmãos, para Deus não vai valer. Você vai convencer o pastor, o seu líder, convencer, irmão, porque ele não pode te obrigar. Agora, para Deus, irmãos, e eu sou a prova viva disso aí, já tentei dar muitas desculpas para Deus, irmãos, e hoje eu me arrependo muito. Hoje eu faço o máximo possível para conseguir fazer tudo que vem da parte do Senhor, irmãos. Eu não quero comercializar nada que vem da parte do Senhor. Ah, mas tal coisa, mas tem tal coisas. Irmãos, não faça isso, porque você tentar, irmãos, encobrir algo que Deus te chamou para fazer, você tentar, isso aí só vai cada vez mais te atrasar, te atrapalhar, e você vai se chateando e querendo ficar triste com Deus, irmão. E aí você vai entrando em atrito e você vai desanimando. Porque é igual diz um velho sábio, né, irmão? Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. E as nossas desculpas, irmãos, a nossa indisponibilidade para o reino, ela está nos afastando do Senhor. Toda vez que Deus precisa, a gente está indisponível. Toda vez que Deus precisa da gente, a gente tem uma desculpa que a gente julga que vai ser plausível aos olhos do Senhor. A gente julga assim, não, hoje Ele vai entender. E se a gente não se atentar para isso, irmãos, cada dia mais a gente vai dando mais desculpas e andando cada vez mais para trás. E o pior, irmão, você vai ver pessoas disponíveis e ainda vai achar ruim. Ah, mas fulano está disponível, irmão. Simples e direto. Ah, mas ciclano pode fazer ali. Que você está arrumando desculpa para fazer, sempre vai ter um para fazer, irmãos. Amém? Fique de pé no seu lugar, irmãos, para a gente estar orando.